O potencial de aplicação da biotecnologia no campo da saúde é muito amplo, da produção de vacinas até medicamentos com menos efeitos colaterais, que atuem exatamente no órgão que precisa ser tratado, e não no organismo como um todo. Foram muitos os avanços também na área da reprodução artificial e na engenharia genética. Conhecimento que pode proporcionar, no futuro, uma medicina mais personalizada e uma atuação mais eficaz na prevenção de doenças, mas que também gera muitos questionamentos sobre os limites éticos dessa aplicação. Biotecnologia e saúde. Esse é o tema em questão no programa de hoje e um dos assuntos discutidos na 25ª Semana Científica da FMPFASE. Nosso convidado é o médico Benio Lege, ele que é professor da Universidade Federal Fluminense, onde coordena a Unidade de Pesquisa Clínica. Muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. E então vamos falar da saúde, nessas perspectivas da biotecnologia aplicada na saúde. Caminhamos aí para uma medicina cada vez mais personalizada? Certamente. Aquilo que tem sido chamado de medicina personalizada ou também medicina de precisão é uma ferramenta que veio por conta de um projeto que começou no final do século XX, que foi o projeto Genoma. Começou na década de 90, final da década de 90, durou 13 anos, custou, estima-se que mais de 30 bilhões de dólares. Mas em 2013, então, fechou-se o ciclo do projeto Genoma Humano com todos os Conseguiu fazer o sequenciamento, todo né? o sequenciamento. Tudo. Bom, imagina, isso custou 30 bilhões de dólares, envolveu 18 países, centenas de laboratórios, levou 13 anos. Hoje em dia, você pode fazer esse mapeamento do seu genoma comprando um kit na internet por $100. Então, observa como a evolução, inclusive o custo, né, e as dificuldades técnicas foram sendo vencidas a ponto de ser hoje um exame quase banal. Mas então, esse mapeamento genético tem permitido analisar dados de grande quantidade de dados, grandes volumes de dados. Evidentemente também, junto a isso, a evolução da computação, da né? computação e do processamento de dados, né? Então hoje essas máquinas são capazes de processar megadados. E você começa a ter a informação do genoma de milhões e milhões e milhões de pacientes. Esse conjunto permite traçar uma série de características genéticas associadas a condições físicas, a doenças, ao potencial de desenvolver doenças, enfim, a capacidade de responder a determinados tratamentos ou não. Então, essa área do mapeamento genético, associada a uma área de intensa produção também, que são os biomarcadores, permite hoje que você tenha, assim, ferramentas capazes de prever doenças antes que elas aconteçam, ferramentas capazes de diagnosticar doenças uma vez acontecidas, ferramentas capazes de monitorar o tratamento de doenças, se o paciente está respondendo, se está fazendo uma recidiva, enfim. E até mesmo ferramentas que te permitem selecionar terapêuticas, avaliar a capacidade da resposta terapêutica daquele indivíduo a um determinado medicamento. Em medicina, a gente costuma dizer, nunca existe 100%, né? Um remédio muito bom atua em 70%, 80% dos pacientes. E nunca dá para saber muito bem hoje, né, ainda na prática comum, se naquele paciente vai surtir o efeito, Exatamente. Né? Agora, você assim, imagina o desdobramento disso, ou a consequência disso, na área do gestor de saúde, seja ele público ou privado. Um indivíduo faz um determinado tipo de câncer, começa uma primeira linha de tratamento, ela falha, eu perco tempo, exames, dinheiro, entro numa segunda linha de tratamento,
ele não responde. Se eu posso prever qual vai funcionar, né? Qual vai funcionar, isso significa, bom, em primeiro e mais importante, uma chance muito melhor para o paciente. Uma qualidade de vida melhor, porque não vai ficar se expondo a vários tratamentos. E para o gestor é fundamental. Ele pode racionalizar o recurso. Menos gasto, né? Menos custo para a Menos saúde. gasto e maior seletividade de processos terapêuticos, né? Então, esses desdobramentos são vários, em vários aspectos, inclusive na gestão dos sistemas de saúde, né? Beni, você estava falando aí que a análise do nosso próprio DNA, né, e também do ambiente abre um leque de possibilidades, né? Abre um leque muito grande de possibilidades. Para o indivíduo, né, no sentido de que ele pode ter conhecimento de que apresenta probabilidades genéticas importantes de desenvolver determinadas doenças e com isso fazer uma monitorização mais assídua, mais frequente. E até mudar o estilo de vida, né? Mudar hábitos de vida, estilos de vida. Ter junto com seu médico assistente um plano de monitoramento, enfim. Então, para o indivíduo isso é importante. Para o médico assistente também. A possibilidade de você detectar uma doença num estágio inicial se torna muito maior. E dá para conhecer profundamente aquele paciente, né? Exatamente. No sentido mais amplo da palavra. Para o gestor de saúde também. Pode programar várias coisas, várias ações, enfim, né? E até para a indústria farmacêutica, que pode desenhar moléculas, medicamentos específicos para determinadas situações com base nessas informações genéticas. Então, realmente é uma outra etapa, uma outra era que a medicina personalizada traz, né? Não resolve tudo, evidentemente. Mas muda radicalmente o jeito de fazer medicina. Muda radicalmente o jeito de fazer medicina. Você falou aí de bancos de dados, né? Que agora a gente tem essa capacidade de processar um enorme volume de dados, né? E também tem uma mudança radical aí, né? Porque até hoje os nossos bancos de dados são muito focados na doença, né? No paciente que chega lá no hospital, na unidade de saúde, então são os dados E a gente vai poder ter acesso agora a dados de pessoas saudáveis também, que é o ideal, né? Ter um banco mais universal mesmo para conseguir aí ter informações mais precisas, né? Sem dúvida nenhuma. O que se espera, o que se imagina, e já começa a acontecer em alguns países, é que ao nascer o indivíduo já ganha um registro e as suas condições de nascimento e todas as condições de saúde, porque essa criança passa ao longo da infância, da adolescência e da vida adulta, tudo isso fica registrado numa espécie de prontuário eletrônico e que isso então, o cruzamento desses dados tem um valor fantástico para poder saber que tipo de doenças essa característica genética possibilita, que tipo de respostas terapêuticas, enfim. E evita uma coisa que é comum, evita ou pelo menos minimiza, que é a duplicidade de exames e procedimentos, né? Hoje é comum, você vai num médico, ele pede uma série de exames, e aí... Vai num outro especialista. Vai num outro, aí ele pede mais exames. Aí você, não, agora eu vou no serviço público, aí pede mais exames. E também tem a questão de estar tudo lá, num único lugar e poder ser acessado a qualquer momento. Então, todos os profissionais de saúde que forem atender esse paciente vão ter acesso ao histórico dele, né? Porque hoje depende muito do paciente contar a história para o médico, ele não tem acesso aos exames do outro especialista. Geralmente não lembra, né? Muitos não lembram. O paciente esquece, né?
E ali... Ou muitos lembram de uma maneira fantasiosa, porque a mãe contava assim, ou a tia contava assado, enfim, né? Esse prontuário eletrônico seria realmente um avanço nesse sentido também. Com toda certeza. Mas isso suscita importantes questões éticas, né? Hoje em dia é consenso que um prontuário médico pertence ao paciente. Né? Então, quem poderia ter acesso a isso? Como se controlaria o acesso dessas coisas? Porque são coisas que a sociedade, são novas realidades que a sociedade vai ter que discutir e eventualmente se adaptar. Por exemplo, uma companhia de seguros pode ter acesso à informação de que eu tenho uma probabilidade de desenvolver câncer de próstata, sei lá de quê, enfim, ou desenvolver uma doença X. Um potencial empregador vai analisar a ficha de um candidato a emprego, várias coisas, o seu plano de saúde, que você vai... Ele pode não querer fazer um contrato se você é uma pessoa propensa a desenvolver determinadas doenças. Então, essas questões éticas, elas precisam de fato ser amplamente discutidas. Como garantir a segurança desses dados, né? A segurança, a confidencialidade, que tipo de acesso será permitido, a quem será permitido. Tudo tem esses dois lados, né? É um avanço por outro lado, mas muitos cuidados e também uma regulação do acesso, né? Sem dúvida, isso é fundamental. Como todo grande avanço que a humanidade fez, há sempre dois lados da moeda, né? Você tem um avião hoje que te transporta em poucas horas para o outro lado do mundo, mas tem armas de destruição também extremamente potentes. Mas com tudo é assim. A gente vai ter que ter mecanismos de controle. Ok. E você também pode assistir a programação da Fase TV ao vivo no YouTube. Passa lá no youtube.com/FMPFase. No nosso canal você ainda pode conferir os episódios que já foram ao ar, rever ou compartilhar algum programa. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre biotecnologia e saúde. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre biotecnologia e saúde. Nosso convidado é o médico Beni Olege, professor da Universidade Federal Fluminense, onde coordena a unidade de pesquisa clínica. Beni, e o uso da telemedicina? Também tem dois lados aí. Também tem dois lados. Então, é evidente que num país com as dimensões do Brasil, é uma ferramenta muito útil. Lá na Universidade Federal Fluminense, nós temos um projeto, um projeto conjunto com a Marinha do Brasil, que tem essas embarcações que percorrem os rios da Amazônia e dão assistência sanitária para aquelas populações. E é muito frequente, eles têm médico a bordo e tudo, mas não tem especialista, evidente. Então, uma consulta com um especialista através de processo de telemedicina pode ser muito útil num país com essas dimensões. E esse projeto, inclusive, é bastante interessante, as pessoas ficam encantadas, porque há uma ferramenta de transmissão de dados que permite que o paciente que está lá apareça holograficamente para o especialista que está aqui. Então, parece coisa futurística, mas já está acontecendo. Parece coisa do futuro. E, quer dizer, a ideia agora é dar um passo além disso, permitir que o médico lá, por exemplo, introduza um aparelho para olhar o ouvido ou um aparelho para olhar a garganta. E o médico aqui veja. O médico aqui veja. E, enfim, as possibilidades são múltiplas, né? Mas isso tendo um profissional de saúde intermediando. Sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida nenhuma. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, há que se regular também. Do mesmo modo como eu falei, a quem pertencem as imagens, quem terá acesso a isso, né? São coisas que
se eu não estou enganado, no ano passado, final do ano passado, o Conselho Federal de Medicina tentou regular o uso, a telesaúde, mas houve críticas ao que estava sendo proposto, eles retiraram e está em processo de discussão. A gente precisa de um balizamento, de um regramento para isso. Mas é uma ferramenta com um potencial muito grande. É claro que isso não substitui uma relação direta entre médico e paciente, que continua sendo, pelo menos a meu ver, indispensável, uma parte muito significativa da... Seria complementar, né? Nesses casos em que não há acesso ao especialista. Exatamente. Mas com essa ponte de um profissional de saúde ali, né? Sim, como uma ferramenta útil que poderia realmente dar um suporte maior a essas populações. Eu tenho visto por aí que alguns planos de saúde estão oferecendo consultas por telefone, por vídeo. Aí já é uma deturpação, né? É uma deturpação. Você considera isso também? Porque não tem essa intermediação, não tem um profissional de saúde junto do paciente. Não, isso é com toda certeza uma utilização indevida. Trata-se de custo. Né? Para o plano de saúde é muito mais barato oferecer isso. Então, não é alternativa melhor, não. Para uma população que está distante, no serviço público, nós agora estamos começando também, lá na universidade, a fazer uma espécie de hub com os postos de saúde periféricos da rede de saúde de Niterói. São conferências que têm horário, dia certo. Os casos desses postos de saúde que são considerados mais complexos são apresentados. O conjunto de especialistas que está na universidade, então, discute e, eventualmente, transfere esse paciente para um hospital universitário de maior complexidade no atendimento. Né? Então, isso tem sido útil no sentido de dar um suporte à rede de saúde. E é muito importante porque estende a expertise que você tem dentro dos muros da universidade para toda uma rede assistencial. Né? Mas nesse sentido é muito bom. Testes diagnósticos, temos aí os marcadores, né? De câncer, por exemplo, marcadores tumorais, né? Tem o caso da Angelina Jolie. É emblemático, né? Emblemático, né? É um símbolo disso. Até que ponto esses testes são benéficos? Até que ponto um uso excessivo, né, desse tipo de tecnologia pode levar a mutilações? Essa pergunta é muito boa, muito, muito interessante. A gente já mencionou de passagem que esse tipo de teste pode ser comprado pela internet. É extremamente simples, você recebe em casa um kit que é constituído por um swab, um coletor. Coletor, você coleta a sua saliva, bota dentro de um tubinho, manda pelo correio e recebe pela internet seu mapeamento genético com várias informações de suscetibilidade a doenças, de características pessoais, até de ancestralidade. Se você tem genes que mostram que você veio da África ou da Ásia, ou enfim. Então, eu tenho familiares que fizeram isso nos Estados Unidos. Tem. E é muito simples e muito rápido mesmo, e bem pela internet. Exatamente. Já é uma realidade lá fora. Eu tenho brincado com os meus colegas, dizendo que do modo como estão apresentando isso, é quase igual você comprar um mapa astral. Né? Porque você recebe aquela informação, mas você não tem orientação, objeto de curiosidade, né? É um objeto de curiosidade, não passa disso. Há ali informações que podem ser importantes, como, por exemplo, no caso da Angelina Jolie, que tinha uma característica genética que apontava para uma grande probabilidade de desenvolver câncer de mama e de útero. E ela tomou a decisão bastante radical de retirar esses órgãos antes que acontecesse alguma coisa. Bem... Era um caso bem específico dela, né? Porque era um caso bem específico. Um percentual de chance muito alto, né? Isso. O que esses exames podem apontar é um percentual de chance. A genética é muito importante, mas não é tudo.
além das características genéticas que te tornam propenso que você pode desenvolver uma determinada doença, seu estilo de vida, a sua história de vida, uma série de outros fatores ambientais, inclusive, interferem nisso para que você desenvolva ou não aquela doença. Ter um marcador genético para uma determinada doença não significa necessariamente que você vai tê-la, e vice-versa. Não ter também não significa que está imune, né? Esse é um outro risco desse tipo de abordagem, popularizando esse mapeamento genético. Eu não tenho risco nenhum, então vou chutar o balde. De fazer câncer de pulmão, então eu vou continuar fumando. Né? Esses detalhes precisam ser levados em consideração. Em alguns países, os órgãos reguladores já estão, digamos assim, normatizando essa oferta de mapeamento genético em massa. Com toda certeza, os bancos de dados desse tipo de empresas passam a ser produtos. Valiosíssimos, né? Então, essa é uma outra questão que merece atenção, uma vez que, do ponto de vista ético, eles até podem negociar esses conjuntos de bancos de dados em bloco, sem identificação, né? Quer dizer, não sabe se é o fulano, se é o Beltrano, é um bloco. Até são interessantes para pesquisas, exatamente, né? Para pesquisa, epidemiológicas. A indústria farmacêutica, né? Eu tenho informação, inclusive, de países. Quer dizer, eu acho que ainda tenho que, por confidencialidade, não posso revelar qual é a empresa e qual o país, mas sei de um país que está querendo comprar de uma empresa dessas o teste para a população toda. Ofereceria para a população para poder ter esse banco de dados. Considerando o tipo de país, não ofereceria, não. Obrigaria mesmo. Mas o que vão fazer com isso? Tudo pode ter um lado bom e um lado ruim, né? Um planejamento melhor das ações de saúde é possível, né? Mas pode ser também para interferir na vida das pessoas. Sim. E antes que isso seja feito, é preciso que tenha essa regulação. Né? Regulação. Sem isso não é. O setor de saúde ele precisa mesmo ser muito regulado. Mas a humanidade ainda tem cicatrizes de feridas muito vivas das atrocidades que foram cometidas na Segunda Guerra sobre pretensamente sendo pesquisas científicas. Bom, enfim, após o julgamento de Nuremberg, houve uma reunião de representantes do mundo inteiro que resultou na Declaração de Helsinki para proteger os direitos dos indivíduos que se submetem a projetos de pesquisa. Isso tem, desde então, tem sofrido novas atualizações, novos documentos foram gerados. Na verdade, esses documentos eles são periodicamente revisados por especialistas e representantes do mundo inteiro e resultaram no sistema ético que nós temos hoje estruturado para análise e tomada de decisões na questão das pesquisas científicas. Eu tenho muito orgulho de dizer que a Anvisa se encontra entre as melhores agências do mundo. É uma agência jovem, uma agência do final dos anos 90, quando comparada a outras agências que começaram na década de 50, no século passado. Mas a Anvisa se firmou como uma agência muito respeitada no mundo inteiro e tem hoje assento em várias dessas entidades de tomada de decisão pelo trabalho que vem fazendo. É comum aqui quem trabalha na área de pesquisa reclamar sempre, porque a Anvisa demora. Na verdade, nós melhoramos muito, nós evoluímos muito. Sim, é verdade que nada que já é bom não poderia melhorar ainda mais, né?
Mas é admirável o trabalho que eles fazem. É muito, 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 de muito boa qualidade. Uhum. Você tem hoje um órgão regulador importante como a Anvisa e tem, paralelamente, o que se chama de Sistema Nacional de Ética em Pesquisa. Então, a regulação da pesquisa e da produção, digamos assim, do complexo industrial da saúde é duplamente regulada, sob a ótica dessa agência e sob a ótica de um sistema ético que é composto por um Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, em Brasília, e pelos milhares de comitês de ética independentes que você tem nas instituições todas de pesquisa. Esses comitês são regulados, são auditados, são monitorados, têm sua composição definida, enfim, é um sistema bem montado. Então, se você tem um projeto de pesquisa, você tem que apresentá-lo, isso é obrigatório. Não há hoje, não se faz pesquisa, talvez em alguns lugares do mundo, mas no Brasil, com toda certeza, não, sem passar pelo crivo de órgãos colegiados. Tudo isso é um avanço, né? Na verdade, é uma conquista dos direitos que aquela pessoa tem em relação ao seu próprio corpo, à sua própria saúde e aos seus dados, né? Exatamente, a sua segurança e bem-estar. Isso é fundamental. Ok? E você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre biotecnologia e saúde. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre biotecnologia e saúde. Nosso convidado é o médico Benio Lege, professor da Universidade Federal Fluminense, onde coordena a unidade de pesquisa clínica. Beni, e a biotecnologia aplicada a medicamentos, né? O que temos no cenário atual e o que a gente pode esperar do futuro? Nós temos uma verdadeira enxurrada de novos medicamentos obtidos a partir de processos biotecnológicos, né? Sem dúvida nenhuma, eles trazem um avanço no sentido de que eles são desenhados, eles são moléculas desenhadas para atuar em determinadas situações de doença com um grau de eficácia muito grande e baixa toxicidade. Esses são os chamados imunobiológicos, são medicamentos de última geração. Para o gestor da saúde, traz um problema, porque são medicamentos que têm um altíssimo valor agregado de conhecimento, de técnicas, enfim, e de custo de produção também. Então são remédios caros. Mas tem uma conta aí que não está sendo feita, né? Porque eles são caros, mas eles geram muito menos efeitos colaterais e o retorno à unidade de saúde para tratar as consequências, né? Pois é. Você tem a seguinte questão. O gestor, digamos o gestor público de saúde, o SUS, precisa comprar um medicamento que custa muito caro e deixar de comprar outro que custava barato para aquela mesma situação. Ocorre que o cobertor não dá para cobrir tudo. Então, do que se gasta com medicamentos no sistema público de saúde, 80% do que se gasta com 15% desses medicamentos de alto valor agregado. Os outros 20% são gastos no resto. Isso tem uma importância estratégica, porque nós aqui no Brasil, timidamente, estamos começando a produzir esse tipo de medicamentos. Já devíamos estar produzindo e deixando de ter a dependência de adquiri-los da Big Pharma, né, das grandes indústrias farmacêuticas que desenvolveram.
Mas para isso é preciso ter investimento em pesquisa. É preciso ter investimento em pesquisa, é preciso ter... foco nisso. Foco, uma política de Estado. Né? Um planejamento realmente, né? Pensando no futuro. Exato. Que passa por um adensamento da massa crítica em áreas como biotecnologia, passa por investimentos, passa por renovação do parque de equipamentos das instituições de ensino e científicas, né? Senão também a nossa saúde vai ficar cada vez mais cara, né? Com essa dependência das multinacionais, né? Sim. Isso já é um fato, já é um fato. E tem um fenômeno associado a isso que é perfeitamente compreensível do ponto de vista do cidadão. Se eu tomo conhecimento através da mídia que foi lançado... Há uma chance para mim? Para mim ou para um parente meu que tem, enfim, uma doença, um câncer, uma coisa... Pô, eu vou recorrer ao judiciário. E os juízes, querem saber, determinam que aquilo seja feito. É o que se chama de judicialização da saúde. Né? Só que muitas vezes, ou algumas vezes pelo menos, esse procedimento, ou esse tratamento, ou esse custo não se justifica do ponto de vista técnico-científico. Mas para o juiz e para o cidadão, como essa informação não está disponível, a decisão é óbvia, ofereça-se. Então, esse é um outro setor que é preciso que haja bastante investimento. No mundo inteiro está se fazendo isso. São setores de avaliação de tecnologias em saúde. Existem modelos experimentais que podem e devem ser aplicados para te informar o quanto que a incorporação de uma nova tecnologia traz em termos de custo-benefício daquela tecnologia. Então, é preciso criar uma rede de avaliação de tecnologias em saúde, até para dar sustentação ao judiciário e para dar informação também. Né? Porque, é claro, as grandes empresas fazem marketing dos seus produtos. E nem sempre o resultado é aquele, né? Nem sempre o resultado é aquele. Agora, em termos de medicamentos também, uma das apostas para já um futuro próximo é a de medicamentos mais inteligentes, com menos efeitos colaterais e que atuem no problema específico, né? Porque hoje muitos dos medicamentos são sistêmicos, né? Você quer tratar um problema na perna, você vai tomar um remédio que vai mexer com todo o teu organismo, né? Sim. Exatamente. Então, não só as moléculas de medicamentos são desenhadas de acordo com alvos moleculares específicos, como os sistemas de liberação de drogas podem hoje também, é uma coisa já está iniciando, levar as moléculas a determinado alvo ou tecido especificamente. Então, evitar que haja efeitos sistêmicos daquele medicamento, porque uma cápsula inteligente, uma nanocápsula, pode dirigir, né, aquela molécula especificamente para o seu alvo. Hoje a gente já tem alguns medicamentos de liberação prolongada, né? Que você toma o medicamento uma vez só, mas ele vai liberando a substância ao longo do dia, né? Sim. Por exemplo, para os pacientes diabéticos, né, que tem que tomar insulina, já há sistemas inteligentes que são implantados sobre a pele do paciente. Esse sistema detecta os níveis sanguíneos da glicose e vai promovendo a liberação gradual, né, e adequada da insulina. E a expectativa é que no futuro esses dispositivos vestíveis até, né, que eles chamam de wearables, né, eles se tornem mais frequentes, né? Com certeza. Essa onda, ela veio para ficar. Né? Evitando uma série de inconvenientes também, né? Tem a facilidade de você 24 horas por dia ter esse monitoramento, tem que dar para saber quanto você está naquele momento, né? A glicose, né? E também não tem que ficar espetando o dedinho o tempo todo, é muito mais confortável para o paciente, né?
Você imagina, a gente está vivendo uma realidade em que o aumento da população idosa é um fato. E muitas dessas pessoas idosas vivem sozinhas. A existência desse tipo de aparelho pode permitir o monitoramento para uma situação de emergência em tempo real. Já se faz isso. Aliás, tem na universidade também, a gente tem um projeto dessa natureza que faz o monitoramento em tempo real de pacientes com doença cardiovascular. Então, isso melhora a qualidade de vida do paciente, melhora a qualidade do atendimento que se pode fornecer. E tem, inclusive, né, uma perspectiva também de que esses aparelhos eles possam ser conectados a uma central de emergência, Sim. se houver uma queda abrupta, né? Isso desencadeia um sinal de alarme e tal, com todo um sistema de atenção àquele fato. Sim, é verdade. Vamos falar de vacinas, né? Muitas vacinas que a gente já utiliza hoje em dia tem como base a biotecnologia, né? Eu diria assim, a gente tem poderia categorizar em três grandes grupos. Aquelas vacinas que utilizam micro-organismos vivos, atenuados ou inativados, né? Como, por exemplo, BCG. Aquelas que utilizam, não utilizam o micro-organismo inteiro, mas utiliza um toxoide, quer dizer, aquela doença não depende da presença do micro-organismo, e sim de uma toxina, que é o caso da difteria, do tétano. E a vacina, então, é aquela toxina atenuada, é um toxoide. E a terceira geração de vacinas são as chamadas vacinas de DNA. Essas, com toda certeza, são processos biotecnológicos. Mas mesmo as outras categorias, os processos de produção hoje, há muito deixaram de ser os que eram antigamente e passaram a incorporar processos biotecnológicos nessa produção. Então, praticamente todas as vacinas hoje ou são efetivamente um produto biotecnológico ou passam na sua produção por mecanismos de tecnologia. Tem aí a tecnologia do DNA recombinante, né? O que seria isso exatamente? No momento em que você conhece o genoma do vírus, você pode selecionar fragmentos desse genoma viral. Evidentemente, você não vai selecionar algum que seja responsável pela sua virulência. Pela manifestação da doença. Mas sim que seja uma característica, digamos assim, uma proteína da superfície daquele vírus. Que possa ser reconhecida como um inimigo, digamos assim, pelo nosso organismo. É isso, você já está dando um passo adiante. Seria uma ótima biotecnóloga. E eu pego esse fragmento e posso inserir numa bactéria, por exemplo, Escherichia coli. A partir daí, essa bactéria, que agora tem esse novo segmento, que é de origem viral, ela passa a produzir aquela proteína. Numa outra visão, esse fragmento do DNA acoplado a um vetor faz com que o meu organismo, incorpore essa proteína, esse pedaço de genoma viral, eu passe a produzir esta proteína e o meu sistema imunológico, uma vez reconhecendo essa proteína como estranha, comece a produzir os anticorpos. Então, é uma, como é que eu vou dizer, uma engenharia bastante complexa, né? Uma coisa bastante engenhosa. E que já é feita pelo nosso Instituto Butantan, né? Sim, o Butantan tem a vacina da hepatite B, né? Isso mesmo. Agora a gente entra num campo ainda mais espinhoso, digamos assim, em termos éticos, né? Que é terapia versus melhoramento, né? Hoje não é mais ficção, a possibilidade de a gente editar os nossos genes para corrigir problemas, né? Até que ponto isso consertar um problema e até que ponto seria um melhoramento, né? Seria a gente querer se editar para ser
com outras características? A gente pode entender melhor isso com o desenvolvimento clássico da agricultura. Desde a deglaciação, depois da Segunda Era Glacial, há 10, 12 mil anos atrás, o homem começou a se dedicar à agricultura e à pecuária. Desde então, ele se dedica ao que você pode chamar de melhoramento. As hibridizações convencionais que o agricultor faz lá no campo resultaram em modificações muito expressivas. Quem tiver curiosidade de ver quem é o ancestral do milho, por exemplo, era uma plantazinha menor do que meu dedo mindinho, chamada teossinto. Sem nada de técnica genética, de engenharia genética, de nada. Por hibridização convencional, hoje você tem um milho desse tamanho, com várias cores, enfim. E tudo deriva desse teossinto. Então isso é melhoramento. Agora, se eu quero conferir uma nova propriedade àquela planta, eu tenho também a alternativa de pegar um pedaço do genoma de um outro organismo e inserir na planta para que a planta, então, passe a expressar aquela característica. Uhum. Isso já é completamente diferente. Engenharia genética, é o que se chama de transgenia. Transgenia, né? Bom, do ponto de vista humano, eu diria que nós estamos ainda engatinhando muito, embora haja algumas coisas um tanto quanto preocupantes, no sentido de poder trabalhar, editar genes para conferir ou para deixar de conferir certas características. Existem técnicas moleculares para isso, de genética molecular. Então, se tem feito muito em laboratório, com óvulos humanos, a edição gênica, ou para apagar uma característica que aquele indivíduo tinha, ou para trazer uma característica que ele ainda não tinha. Mas isso não vai além dos primeiros períodos de reprodução daquele óvulo. Apenas para saber se a técnica dá certo do ponto de vista genético. O mundo científico foi meio que surpreendido no final do ano passado. Pesquisador chinês, né? Um pesquisador chinês que disse, muita gente não acredita que seja verdade, mas ele disse que foi adiante, implantou esses óvulos. E que as crianças nasceram. E levou a gravidez a termo e nasceram gêmeos que ele até dá nome, Lulu e Naná. Todo o auge, o coroamento de um trabalho científico é a publicação num periódico científico de grande impacto, né? Então você imagina. O Rê nunca conseguiu publicar esse trabalho, porque do ponto de vista ético o que ele fez não existe, né? Não dá nem para imaginar. Então ele fez um vídeo, botou no YouTube, falando do que ele fez, o que ele não fez. O fato é que importantes especialistas geneticistas moleculares do mundo inteiro analisam o que ele, pelo menos o que ele mostra ali, como uma coisa grosseira, uma coisa... se ele de fato fez aquilo, as consequências podem ser desastrosas. Uhum. Mas isso acendeu até um sinal de alerta para a necessidade de regulação desse campo, né? E até onde a gente está usando essa tecnologia realmente para evitar uma doença, para consertar um problema ou para definir um design, né? Um design idealizado para um bebê, né? Ainda não chegamos nesse ponto, né? De selecionar características estéticas, por exemplo, ou de inteligência, ou de características mais imateriais, né? Ainda se trabalha muito na área de pesquisa em doença, efetivamente, né? No mundo inteiro já há regulação sobre até onde se pode ir. No Brasil, seria impossível fazer isso. Muita gente duvida que esse pesquisador chinês tenha mesmo feito isso. Ele teve seus minutos lá de fama, mas foi demitido da universidade onde trabalhava, sofre processos, inúmeros processos, enfim.
Mesmo na China, onde esse controle ainda não era tão intenso quanto é nos outros países. Porque, na verdade, para fazer um experimento desse tipo, você precisa de uma infraestrutura que não é trivial, é um laboratório muito avançado, você precisa de uma equipe muito bem treinada, gente do mais alto gabarito. Você não faz isso sozinho no quintal da sua casa. Né? Então, mas tem que envolver muita gente. A questão ética que está aí por trás é o direito de fazer escolhas por uma pessoa. No Sim, caso do bebê, existe, né? que ainda não existe, né? Você escolher sim. o que essa pessoa vai ser, como vai ser, né? Exatamente. Do ponto de vista ético... E ele não pode ser consultado, né? Não pode ser consultado, exatamente. Uma questão a ser bastante debatida pela sociedade, né? Essa implicação, ela é óbvia. Você está tomando decisões por alguém que não é você, né? E também tem a possível perda de patrimônio genético humano, né? Se isso é levado de forma desenfreada nessas seleções, né? Sim, é uma você vai perdendo a perda da diversidade genética, né? E essa diversidade é muito importante, né? Essa diversidade, ela é importante. Com todos os seres vivos, né? Com todos os seres vivos, incluindo aí a espécie humana. A médio e longo prazo, você pode imaginar que haverá mecanismos de inclusão de diversidade na medida em que novas mutações forem acontecendo. Mas isso é numa escala de tempo. Numa escala de tempo histórica, né? Isso não é imediato, né? Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, Beni. Eu que agradeço, Fátima. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Eu espero você. Até lá.